Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de estarmos com o Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vem para nos ensinar através das Sagradas Escrituras, através de suas santas palavras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e que bom ter você aqui, que bom estar mais uma vez reunidos para que nós possamos meditar, para que nós possamos mergulhar profundamente nas suas santas palavras, para que nós possamos estar em Ti. Assim que possamos então nos dedicar profundamente ao desejo de nos encontrar com o nosso Senhor e aprender mais dele, e que por meio dele nós possamos profundamente encontrar vontade, encontrar profundidade, encontrar esse desejo de cada vez mais ir para o céu. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e toma conta das nossas mentes agora. Vem, Espírito Santo, e faz nova todas as coisas. Vem, Espírito Santo, para que possamos mergulhar profundamente. Vem, Espírito Santo, para que possamos te encontrar. Vem, Espírito Santo, para que possamos ver o céu se rasgar neste lugar. Vem, Espírito Santo, para que nós possamos mergulhar de tal maneira que possamos experimentar de algo completamente novo. Vem, Espírito Santo, para que nossos corações possam estar totalmente tomados pela força do Espírito. Vem, Espírito Santo, para que nossos corações possam verdadeiramente queimar, ser abrasados, ser completamente tomados, ser completamente queimados, inflamados pelo teu amor misericordioso. Nós queremos mergulhar nas tuas santas palavras, queremos mergulhar nas tuas sagradas escrituras, queremos aprender, queremos ser santificados, queremos compreender tudo que o Senhor vem para nos dizer. Faça em nós, permitimos, desejamos, queremos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Ouçam as palavras do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestem ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados. Do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quando entram para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisarem nos meus átrios? Não continuem a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliquem a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavem-vos, purifiquem-vos. Tirem a maldade de vossas ações de minha frente. Deixem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Procurem o que é direito. Corrijam o opressor. Julguem a causa do órfão. Defendam a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante de tudo isto que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Senhor, esteja conosco, está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. E de fato vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, este vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje é dia de memória, mais um momento de branco, mas hoje em particular, vocês estão vendo na tela, eu imagino que vocês estejam prestando atenção na tela também. Hoje em particular nós vamos estar em marrom, porque todas as vezes que nós temos a memória de um santo carmelita, nós temos a graça de mergulharmos profundamente nessa honraria que é a nossa festa. Nossos corações carmelitas se rejubilam, nossos corações carmelitas fazem memória desta que é para nós uma santa muito agradável e muito próxima de nós, Santa Teresa dos Andes, aqui do Chile, próximo de nós, uma santa da América Latina, uma das, talvez, se não me falha a memória, é a primeira santa carmelita da América Latina. Ela que nasceu em 13 de julho de 1900, em Santiago, no Chile, Juanita Fernandes Solar, mas ela é conhecida como a primeira chilena canonizada pela Igreja Católica e também uma das primeiras santas, a primeira santa carmelita da América Latina, nossa América Latina. E que bom ter a graça de mergulhar profundamente em uma santa que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa busca por santidade também. Eu acredito que você, talvez, não sei qual é a sua idade, mas você que talvez seja jovem, Santa Teresa dos Andes, ela tinha apenas 19 anos quando ela se tornou carmelita. Ela tinha apenas 19 anos quando ela ingressou no Carmelo. Só que antes de falar especificamente nessa vida carmelita que ela levou, é muito importante entender que ela foi mais jovem, né? Na sua infância, ela era uma garotinha muito feliz, muito alegre, muito contente, ela tinha muita energia, ela era muito esportiva, ela praticava vários esportes, ela gostava muito de brincar, gostava muito de se movimentar, né? De realmente usufruir da energia que Deus deu para ela em seu corpo. E quando eu digo Deus deu para ela, é porque ela realmente entendia, compreendia que Deus havia dado um presente para ela, e nessa vida, nesse presente que Deus deu para ela, que é o dom da vida, ela usufruía disso com muita profundidade. E se você entende que uma garotinha daquela idade já entendia a sua vida cristã, é porque, obviamente, ela vinha de uma matriz cristã, né? Ela era de uma família aristocrática, uma família de fé cristã sólida. Juanita teve uma infância feliz e ela era muito amante da natureza, e muito por conta disso ela gostava muito de brincar, correr e ir ao encontro de árvores, flores e por aí vai. Ela gostava de ler também escritos de santos, isso ela criança, ela gostava de ler escritos de santos. Na adolescência ela já tinha lido a vida, a história e até também o livro da vida, escrito por Santa Teresa d'Ávila, já tinha lido. Ela já tinha lido também, depois, né, à medida que ela foi crescendo, e depois da canonização de Santa Teresinha, ela também aproveitou para ler um pouco da história de uma alma, história de Santa Teresinha do Menino Jesus, e assim ela se apaixonou cada vez mais por Cristo, e não só por Cristo, também desenvolveu uma devoção muito profunda por Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, e também depois por Santa Teresinha. E vale acrescentar aqui também que Santa Teresa dos Andes viu algo que nós não vimos. Santa Teresa dos Andes, ela viveu apenas 20 anos. Por isso que eu falei que ela é tão jovem quanto nós, né? Ela viveu apenas 20 anos, uma vida muito curta, e ela viu essa caminhada da vida de Santa Teresinha, da história, melhor dizendo, da irmã Teresinha, do Menino Jesus da Sagrada Face. Ela viu essa caminhada da irmã Teresinha sendo propagada. Ela passou a conhecer também um pouco mais dessa vida santa da irmã Teresinha, que até então era apenas uma irmã conhecida, começou a ser conhecida mundialmente, e posteriormente beatificada.
ela conheceu a beata Teresinha do Menino Jesus, mas ela só foi conhecer a Santa Teresinha quando já estava no céu. Olhem isso. Diferente de nós, Santa Teresa dos Andes não viu a canonização de Santa Teresinha e mesmo assim ela se tornou cada vez mais abandonada em Cristo, cada vez mais apaixonada por Cristo, se dedicando a uma vida de oração, catequese e profunda caridade. Ela que se doava profundamente para ajudar os irmãos e irmãs, ela que buscava rezar profundamente, ela que, além de ser catequizada, também ajudava a catequizar outros também, muito por conta da história de Santa Teresa d'Ávila e da história da Beata Teresinha do Menino Jesus, que ela só conhecia por conta de alguns escritos e de alguns outros ensinamentos que a igreja já estava propagando através da vida de Santa Teresinha, né? Mas neste caso, ela não viu a canonização de Santa Teresinha por um motivo muito específico. Aos 19 anos, mesmo apesar de toda a oposição de seu pai, ela realizou o grande sonho que ela tinha desde a adolescência, quando ela começou a ler a vida dos santos, e principalmente Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha, começou a ler sobre a vida dos santos, né? Ela começou a mergulhar mais e mais na profundidade de uma vida com Cristo e ela queria mais, ela queria ir além. E por conta disso, em maio de 1919, ela mergulha justamente no mosteiro das Carmelitas Descalças de Los Andes. Ela mergulha nessa vida de mosteiro, ela mergulha nessa vida monástica, ela mergulha nessa vida de monastério, nessa vida de Carmelo, nessa vida de clausura, onde ela decide se esconder do mundo. E ela adota o nome religioso de Teresa de Jesus, em homenagem a Santa Teresa d'Ávila. E assim ela leva uma vida profunda, uma vida de muita oração. Só que nós, carmelitas, entendemos que Santa Teresa d'Ávila, nós entendemos que Santa Teresa dos Andes, ela carrega algo que outras carmelitas pouco carregaram. A maioria dos carmelitas, dos santos carmelitas, beatos carmelitas, a maioria dos carmelitas só compreende a profundidade da vida carmelita depois que entra no Carmelo, depois que ingressa e conhece o Carmelo mais a fundo. E Santa Teresa dos Andes, para nós carmelitas, Santa Teresa dos Andes tem algo que é diferente da maioria. Santa Teresa dos Andes, ela levou uma vida de profunda oração em clausura dentro do quarto dela. Santa Teresa dos Andes, ela leva uma vida de profunda oração, contemplação dentro da igreja. Santa Teresa dos Andes, ela leva uma vida de profunda catequese, estuda a vida dos santos, busca a vida dos santos, conhece mais da vida dos santos, mergulha nessa profundidade da vida dos santos quando ainda estava caminhando na profundidade da catequese, ou seja, na época em que ela estava se preparando para a primeira Eucaristia, ela já conhecia a vida de alguns santos, na época em que ela buscava mais e mais da vida com a crisma, por exemplo, com o sacramento do crisma, ela já estava sendo catequizada e já estava buscando mais da vida dos santos. Na época em que ela já estava crismada e já estava operando obras de caridade, buscando operar obras de caridade, ela já estava conhecendo muito da vida dos santos e ela já levava uma vida de clausura, de oração e de contemplação na adoração ao Santíssimo Sacramento, na busca pela oração constante, na profundidade de uma vida com Cristo. Antes de adentrar, de ingressar na vida de mosteiro, no Carmelo em clausura, antes de se enclausurar, ela já estava vivendo o Carmelo dentro do coração dela. Na sua vida cotidiana, na sua adolescência, antes de adentrar no Carmelo, ela já levava uma vida de santidade, uma vida de Carmelo dentro do seu coração ao longo de sua adolescência. E isso é tão forte para nós, meus irmãos e irmãs, isso é tão profundo para nós, que quando nós vamos conhecer mais da vida dela, dos escritos dela, nós percebemos que ela era uma garota de profunda oração, profunda adoração, e ela tem uma capacidade profunda de fazer e de falar algo que para muitos hoje talvez seja até estranho. Ela falava que se alegrar é um ato de amor e de alegria verdadeiras, porque nós encontramos a Cristo. A alegria é o amor que dedicamos a Cristo, é o amor que dedicamos aos irmãos e irmãs, porque encontramos Cristo. E aquele que não encontra Cristo não encontrou a alegria verdadeira. E é por isso que já na sua adolescência, por
encontrar Cristo, por perceber quem é Cristo, pela profundidade da vida com Cristo, ela era uma garotinha muito alegre, uma adolescente muito alegre, e por conta disso, aos 19 anos, alguns meses antes de ingressar no Carmelo, Santa Teresa dos Andes escreve uma carta. Ela escreve a carta aos seus amigos. E nessa carta ela começa a destrinchar um pedido muito profundo e muito solene. Uma carta que seus pais leram, uma carta que seus amigos mais próximos leram. Se vocês querem encontrar a alegria verdadeira, encontrem Cristo. Se vocês querem encontrar uma vida de profunda oração, busquem a Cristo. Se vocês desejam algo verdadeiramente profundo e um amor verdadeiramente gracioso, busquem a Cristo. Meus amigos, por favor, eu vos peço, eu vos imploro do fundo do meu coração, com todo o amor que eu tenho para com vocês, por favor, busquem Cristo. E isso é o resumo da carta dela. Se você quiser, é só procurar na internet também, a carta dela está disponível para ler, para ser lida. Uma carta que ela envia para os seus amigos e ela fala: busquem Cristo. Em resumo, se você quer ser verdadeiramente alegre, busque Cristo. Se você quer ser verdadeiramente profundo na oração, busque Cristo. Se você quer conhecer mais da alegria verdadeira e do amor verdadeiro, busque Cristo. Porque assim você viverá verdadeiramente essa profundidade do amor, da alegria, da misericórdia, que só pode ser encontrada no coração verdadeiramente santo de Jesus Cristo. Se você não busca em Cristo, se você não encontra Cristo, se você não leva uma vida em Cristo, então nada vai adiantar para você. E é interessante como essa vida de Santa Teresa dos Andes, ela se encontra com o Evangelho de hoje, onde Cristo vai dizer para nós: eu não vim para trazer paz à terra, porque as coisas da terra, as coisas terrenas, as coisas mundanas não trazem paz. Eu não sou do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não sou do mundo. Então eu não posso trazer para vocês a paz que vem do mundo. Não. Eu sou verdadeiramente o teu Deus, o teu Senhor. Eu sou o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vim para trazer a paz, mas a paz que vem do alto. Eu vim para trazer, sim, a espada. Versículo 34. Por que Jesus fala da espada? Porque a espada é aquela que corta o mal pela raiz. É a espada da palavra de Deus e a espada da verdade. Essa espada que vem para mostrar todo o pecado. É a espada que vem para mostrar tudo aquilo que está sendo feito que não vem de Deus. Jesus está mostrando para os seus discípulos que ele veio para revelar tudo aquilo que está oculto. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus é a verdade. E a verdade liberta, porque quando você revela a verdade, aquilo que estava oculto passa a ser compreendido. Quando você revela a verdade que está no profundo dos corações, no profundo das almas, aquilo que antes era pecado passa a se tornar perceptível. Quando você percebe o pecado em você, você começa a entender onde você precisa mudar. Quando você começa a perceber os traumas em você, você percebe aquilo que você precisa cicatrizar, aquilo que precisa ser curado em você. E quando você se deixa curar, quando você se deixa ser transformado, quando você se deixa ser convertido, o pecado que antes era comum na sua vida passa a ser completamente destruído. O trauma que antes era comum na sua vida, ele passa a ser curado, libertado de você. Você passa a encontrar motivos para realmente caminhar de uma forma diferente. O que antes te machucava não te machuca mais porque você encontrou Cristo. O pecado que antes era comum na tua vida não é comum mais, porque agora você encontrou Cristo. Esse Cristo que é verdadeiramente o Senhor dos Senhores, que traz a espada para tirar todo o mal, cortar o mal pela raiz. E meus irmãos e irmãs, isso está lá na primeira leitura e nós podemos ver por que Jesus veio ao mundo. Ele veio para trazer a espada, porque os israelitas, como está escrito na profecia de Isaías, os israelitas estão fazendo sacrifícios que não têm amor, os israelitas estão oferecendo holocaustos que não têm amor, os israelitas estão ofertando coisas que não têm amor, os israelitas estão queimando, estão matando touros, cordeiros, bodes, fazendo sacrifícios, fazendo oferendas que são muito mais pagãs do que de fato oferendas
divinas, porque no fim das contas não tem amor. O sangue de touro é derramado, o corpo do cordeiro é imolado, a carne do bode é oferecida em sacrifício, mas nada disso está agradando a Deus. Por quê? Porque não tem amor no sacrifício deles, não tem amor na oferenda deles, não tem amor no dízimo, não tem amor nas ofertas, não tem amor em nada daquilo que eles fazem. É puramente mecânico, é puramente holocaustos que não são operados com o coração. Porque a verdade, meus irmãos e irmãs, é que quando você oferta, quando você entrega, quando você faz sacrifícios que realmente tem amor, é porque também no teu cotidiano você tem amor a Cristo, você tem amor a Deus. E Deus está falando isso, que todas as vezes que aquele povo se reunia, existia iniquidade na reunião deles. Versículo 13. Todas as vezes que aquele povo se reunia, as mãos deles estavam cheias de sangue. O que isso significa? Significa que apesar de estar fazendo holocaustos, sacrifícios, jejuns e oferendas, eles estão machucando uns aos outros, eles estão matando uns aos outros, eles estão fazendo coisas que estão verdadeiramente cheias de pecado. E mesmo multiplicando as orações, Deus não ouve, porque no fim das contas eles estão impuros, eles precisam ser lavados, precisam ser purificados, precisam ser curados, precisam ser libertados de toda idolatria, de todo pecado, de toda a mancha que está afetando as almas deles, que está verdadeiramente enchendo-os de pecado. É por isso que Deus fala na profecia de Isaías: procurem o que é correto, procurem o que é direito, corrijam o opressor, porque vocês estão agindo segundo a carne, segundo o pecado. O que eu quero? Eu quero que vocês comecem a olhar para os órfãos. Eu quero que vocês comecem a defender as viúvas. Eu quero que vocês comecem a fazer o bem para com os pequeninos. É o que diz Deus, é o que diz Jesus no Evangelho de hoje também, interligando-se com a primeira leitura. Eu quero que vocês comecem a olhar para aqueles que são pequeninos. Eu quero que vocês comecem a oferecer copo de água fresca. Eu quero que vocês comecem a oferecer alimentos. Eu quero que vocês comecem a levar a paz que vem do alto. Não a paz humana, não a paz deste mundo. Porque a paz deste mundo é mentira, é mentirosa. Eu quero que vocês de fato façam holocausto, façam sacrifícios, que sejam sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor. Eu quero que vocês comecem a realmente caminhar de forma reta, não pendendo para o pecado na tua esquerda, na tua direita. Não, caminhem de forma reta, no caminho que leva para a salvação que vem de Deus, no caminho que leva a Jesus. Comecem a caminhar de forma reta. Eu não venho censurar teus sacrifícios, diz o Senhor no Salmo de hoje, Salmo de Davi, 49. Eu não venho censurar teus sacrifícios. Você está fazendo sacrifício diante de mim. Eu não venho censurar teus holocaustos. Você está oferecendo coisas para mim. O problema é que os teus sacrifícios, as tuas oferendas, os teus holocaustos não têm amor. As tuas atitudes não têm misericórdia. Aquele que me oferece um sacrifício de louvor, este sim me honra de verdade. Porque muitos por aí, meus irmãos e irmãs, fazem as coisas apenas para aparecer. Muitos por aí, às vezes talvez nós mesmos estamos agindo assim. Nós estamos apenas agindo como máquinas. Estamos apenas com máscaras em nossos rostos, apenas mostrando algo bonitinho, quando na verdade nós não somos assim. Quando na verdade o nosso coração está odiando a lei de Deus, o nosso coração é desobediente ao Senhor, o nosso coração não quer aceitar os conselhos do Senhor, os nossos corações, as nossas vidas dão as costas para os lábios de Deus. Nós estamos agindo completamente errado. Nós estamos agindo completamente mal. Nós estamos fazendo coisas ruins. Nós somos maus. E se nós fôssemos bons, nós verdadeiramente nos voltaríamos para o Senhor e daríamos para o Senhor um sacrifício de louvor cheio de amor, mesmo nas angústias, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas dores. Nós seríamos alegres, nós encontraríamos de fato o Cristo. Nós encontraríamos de fato o Cristo. E aí o Senhor Jesus, ele continua falando: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim.
Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Quem perde a sua vida por minha causa vai encontrá-la, vai ganhá-la. Quando Jesus fala vai encontrá-la, é porque vai encontrar a vida, a verdadeira vida, que é o Espírito Santo, vai encontrar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, hoje, Santa Teresa dos Andes vem nos falar que nós precisamos encontrar Cristo, porque a alegria verdadeira é Cristo. O amor que emana de Cristo gera alegria de fato para nós. O amor que emana de Cristo gera paz verdadeira em nós. Mesmo a contraposto, mesmo quando seu pai não queria, ela ainda assim ingressou no Carmelo, porque Cristo estava acima de tudo e de todos para ela. Mesmo indo contra a decisão de seus pais, ainda assim ela ingressou no Carmelo. Mesmo indo contra toda a realidade da sua vida cotidiana, ao seu redor, as pessoas ao seu redor que não rezavam muito, as pessoas do seu redor que não buscavam a Deus, as pessoas ao seu redor que não queriam tanto o Senhor assim, e a família dela ia para missa todo domingo, mas não havia profundidade. Não havia um amor profundo. E o que Santa Teresa dos Anjos vem nos mostrar? Que nós precisamos demonstrar um amor profundo para com Deus. Nós precisamos ofertar sacrifícios de louvor. Nós precisamos buscar a paz que vem do alto, não a paz mundana. Nós precisamos buscar a verdade que é Cristo. Nós precisamos buscar a alegria verdadeira que é Cristo. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. E assim como Santa Teresita, inclusive, que ela é conhecida, assim como Santa Teresita dos Andes, ela buscou a vida profunda com Deus, se fez pequena e buscou uma vida de profunda clausura, uma vida de profundidade na oração, na contemplação, mesmo antes de entrar no Carmelo, que nós também possamos buscar essa vida de contemplação e profundidade, que nós também possamos buscar ser discípulos de Cristo. Da mesma forma como ela mandou aquela carta para os seus amigos, ela envia essa mesma carta para os nossos corações agora e ela diz para nós: busquem Cristo. A alegria verdadeira você encontrará em Cristo. A paz verdadeira você encontrará em Cristo. Porque a todo homem que procede retamente, o Senhor, somente o Senhor, mostrará a salvação que vem de Deus. E assim como Teresa dos Anjos aponta para o Cristo, a salvação que vem de Deus é o próprio Cristo. Quem quiser se salvar, quem quiser de fato se entregar, quem quiser de fato encontrar a vida eterna, deve se voltar para Cristo. E eu termino essa meditação justamente com essa verdade. Meus irmãos e irmãs, Jesus disse que quem quer perder a sua vida por causa dele, vai encontrar a vida eterna. Santa Teresa dos Andes, ela ingressa no Carmelo aos 19 anos, 1919. E ela morre um ano depois, 1920. Ela que viveu o Carmelo fora, passou apenas um ano dentro do Carmelo. E aos 20 anos, por causa de uma doença profunda que ela ofereceu para a salvação das almas, naquela doença, naquela febre forte, ela deixa um legado de profunda espiritualidade e devoção. Aos 19 anos, aos 20 anos, em 1920, ela morre. E assim, o seu amor e a sua alegria profundas se tornam um legado para a eternidade. Nossa Santinha, Nossa Santita, Santa Teresa dos Andes, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.